tava vendo esse roteiro aqui e... Você leu, não leu? Tá bem estranho, não tá não? Tá diferente dos outros especiais que eu já fiz. Não sei. Bom, vamos aqui? Bom, vamos fazer, né? Olá pessoal, tá começando mais um BWF Telecat. Nesses nossos programas especiais, como vocês puderam notar no último programa, Rafa Luque exigiu que fizéssemos um programa sobre ele. Bom, a BWF não é de acatar as ordens dos seus lutadores, mas, levando em consideração toda a carreira de Rafa Luque, as lutas memoráveis dos cinturões que ele já conquistou na BWF, apesar de suas últimas atitudes não serem tão boas assim, nós resolvemos dar essa oportunidade a ele e vocês vão poder acompanhar um especial sobre a carreira do superstar Rafa Luque. Confira! Já passamos de 10 edições especiais do BWF Telecat, falamos sobre alguns de nossos cinturões e também de alguns de nossos lutadores que tiveram a sua importância para a luta livre nacional. Mas nenhum se compara ao que mostraremos hoje. Falaremos sobre o lutador mais carismático do mundo. Inclusive, dizem que se você procurar a palavra carisma no dicionário, vai encontrar uma foto dele lá. Sem nenhuma dúvida, o melhor lutador que já subiu em um ringue da BWF? O melhor lutador que já subiu em um ringue da BWF, vamos mostrar a carreira do que mais brilha no Brasil, o agilidoso, o negro maravilhoso, o superstar Rafa Luque. No dia 22 de janeiro de 1994, nascia na zona sul de São Paulo uma criança iluminada, um recém-nascido que já tinha um carisma único. Reza a lenda que na maternidade nenhuma outra criança recebia a atenção necessária, pois todas as enfermeiras só prestavam atenção no menino Rafael. O tempo passou e em 2013 a Brazilian Wrestling Federation foi agraciada com uma injeção de ousadia e alegria nunca antes vista. Porque naquele evento subiu ao ringue pela primeira vez um lutador que mudou o curso da luta livre no Brasil. Os fãs tiveram o primeiro contato com Lenny Kravitz do Capão Redondo, o primeiro e único Rafa Luque. A sua estreia foi em uma luta internacional, quando ele e Dynamo enfrentaram o Insano Igor e o argentino Maniac Esga, o que prova que mesmo em sua estreia, ele já era um dos melhores lutadores do Brasil. Horas depois, ele enfrentou o campeão sul-americano Xandão e naquele mesmo dia, o então campeão brasileiro Nocaute Jack. Impressionante desde o início, vai! Desde a sua estreia, o estilo, talento e brilho de Rafa Luque conquistavam as multidões. A cada novo evento, o número de lukenáticos só aumentava e no Anime Friends de 2014, ele precisava impressionar os seus fãs. Começou derrotando um gigante que chegava à recém-criada divisão de Hulks, um tal de V8 Big Block. Depois, mais uma vez demonstrando toda a sua autenticidade, inovação e criatividade, fez contra Toco Infernal a primeira Rue Match da história. Coroando esse fim de semana incrível, ele participou de um torneio valendo uma chance pelo campeonato brasileiro que na época pertencia ao Nocaute Jack. O torneio consistia em 4 lutas de esquinas com eliminação, com os vencedores se enfrentando na final. Para a eliminação ocorrer, poderiam ser por fechamento, submissão ou jogando seu oponente por cima da terceira corda. Rafa participou de uma das eliminatórias contra lutadores que tinham começado praticamente junto com ele. Agora vai para o de preto e roxo.
chão. E não foi. Ali o Rafa Luque vai. Dá uma entrada. Quem sabe é o momento. Agora o Rafa Luque vai na parte mais alta do ringue. Vai pular, vai pular. Pra tentar fechar agora. 1, 2, 3. A vitória é de Rafa Luque. Deu a lógica na primeira eliminatória. Então, Rafa foi disputar a final. Ele ficou entre os 2 últimos participantes do combate. Sobraram apenas ele e o Xandão. Mas o resultado é o que menos importa. O que importa é o aprendizado e a experiência que ele conseguiu estando entre os principais nomes da BWF. Pouco tempo depois, ele formou uma das alianças mais revolucionárias da história da luta livre. Ao lado do então campeão BWF Internet, Tenacious Tim Anderson, ele formou a anti-heróica Pulp Fiction. A dupla se formou no Sesc Interlagos, quando Tim Anderson ajudou o Rafa Luque a vencer o Aniquilador Dante. Meses depois, no Anime Friends 2015, eles tiveram uma chance pelo título de duplas, quando enfrentaram os campeões Max Miller e Dante. Pulp Fiction não chegou ao cinturão, graças à incompetência do juiz, já que Max Miller estava claramente com a mão na corda. Ainda assim, essa continua sendo uma das duplas mais lendárias que passaram pela BWF. Apesar disso, individualmente, o Superstar se destacou muito naquele AF. Na sexta-feira, ele conseguiu derrotar o então campeão da Copa Anime Friends. Sendo assim, no domingo ele teve a sua chance pelo título em uma luta de 3 quedas. Agora, Rafa Luque. Opa, peraí, que isso? Não, que é isso? Não, que é isso? Não. Pegou ali a cadeira, Cadu. Pegou a cadeira, Cadu. Não. Boa falta. 1 a 0 pro Rafa. Já conta como uma queda. Foi uma desclassificação pro Cadu, já tá 1 a 0 pro Rafa. 1 a 0. Ele vai. Pega ali. Vai agora. Vai cristão. Aplica agora o leg drop. Em vantagem, Rafa Luque, porque sofreu uma desclassificação. Exatamente. Inconformado com isso, Cadu. Ele vai pra parte mais alta do ringue. Pra tentar fechar 1, 2, 3, 1 a 1. Está 1 a 1 agora. Acaba de empatar o sem noção Cadu. É hora de revelar mais o golpe, marca registrada de Rafa Luque, onde ele foi revela mais mesmo. Pra deixar o cara na cadeira de rodas, é 1 a 2 e segura nas cordas em cima da roda do Cadu. Ele vai de novo, ele vai tentar novamente, vai tentar levar mais, foi pro salto, girou, não! O Cadu segurou pra pegar no momento certo, é 1, é 2, é 3, é fim de luta, o vencedor e ainda campeão da Copa Anime Friends, Mas apesar de não ter saído do Anime Friends 2015 como campeão, as suas atuações o firmaram como o lutador mais popular da luta livre brasileira naquele momento. A popularidade do nosso superstar favorito era tão grande que um movimento buscando a maior valorização do seu talento surgiu nas redes. A hashtag Push para Rafa Luque virou uma tendência mundial. Tá, mundial eu não sei se chegou, mas ficou popular. Sua popularidade era tamanha que despertava inveja em muitos lutadores no vestiário. Por isso, ele resolveu contratar um segurança pessoal. No Ressaca Friends daquele ano, ele apresentou aos fãs o seu amigo Tomier, ou Big Tom para os íntimos, que o acompanhava durante as suas lutas. Infelizmente ainda não chegou a hora, mas tá perto. Eu garanto pra vocês que tá perto. No começo desse ano, eu disse 2015, ia ser o ano do Superstar. Não teve título, mas por vocês, pelo barulho que vocês fizeram na internet, pelo barulho que vocês fazem aqui, esse é meu ano. Aí o Rafa Luque deixando o seu recado. Pode ser realmente que 2016 seja um ano do Rafa Luque. Em relação a Pulp Fiction, seu parceiro Tim Anderson sofreu uma lesão que o afastou da BWF e por isso o título internet ficou vago. Sendo assim, Dante, que havia vencido um combate valendo uma chance pelo título, enfrentou o vencedor de uma votação na internet. Votação essa que era só uma formalidade, já que todo mundo já sabia quem seria o mais votado. Sendo assim, Rafa foi representar o seu parceiro e ex-campeão no clube da Vila Maria no dia 1º de maio de 2016, com o BWF Internet em jogo. Se levante outra vez a roda.
2016, Rafa finalmente chegou ao título que é sinônimo do Superstar, o BWF Internet, com um quebra-mais monumental. Porém, naquela mesma luta, ele sofreu uma lesão no cotovelo esquerdo que o afastou dos ringues por um tempo. Mas não foi muito, porque precisa de bem mais que um ligamento rompido para parar o Rafa Luke. Ele voltou de lesão e imediatamente entrou em rivalidade com Insano Igor, que culminou na primeira noite dos campeões, quando eles se enfrentaram em mais uma estipulação de combate criada pelo Superstar. A primeira e única Instagram Match. É isso aí, onde para vencer e sair com o cinturão, o lutador precisava postar um story com o seu oponente caído no Instagram. Para essa luta, tivemos o árbitro convidado Nigel Goodman. Tem que abrir o Instagram, é difícil, às vezes o celular dá aquela travada, é complicado. Ele vai tentando abrir ali, ó. Tentando abrir ali, o que está acontecendo? Peraí. Tá tocando o celular. Estão ligando pro cara nessa hora, não é possível, bicho. Pelo amor de Deus, agora veio o Insano Igor. Perdeu uma grande chance, ligaram pro cara na hora, Renato, pode isso. Ixi, é hora de ligar, né? Vamos ver se ele consegue, pelos 15 segundos do tempo está passando, pelo que eu estou vendo aqui, ó. Eu acho que vai dar, hein? Tem que reagir ali, Rafa Luke. Está mostrando para o juiz, será? O juiz vai confirmar. Foi mais de 15 segundos. Não foi mais de 15 segundos. Ele fez pela câmera ao invés do Instagram. Ele gravou pela câmera. Tinha que ter gravado pelo Instagram, Insano Igor. Olha lá, Rafa Luke, vem no Rafa, pro pelo mais, opa, tomou distância ali, Rafa, foi de novo, outra aproximação, vem girando, opa, o Marinho que enchendo na cara do juiz, olha lá, é o Dante, o que o Dante está fazendo aqui? O Dante, o antigo campeão, o antigo campeão contender, Spear bem aplicado ali, olha só. Olha lá! Ai, Marco! Olha só o que fez ali, o Dante invadiu o ringue. Atacar o cara aqui que tá fazendo isso aí. Ele foi pegar o celular na marra ali, ó. Deu um chacoalhão ali no Nigel Goodman, não sabe nem o que tá acontecendo, Nigel. Levou a pior ali, olha só, ele vai filmar ali. Vai tentar. Vamos jogar, pessoal! Ele vai conseguir os 15 segundos. Não sai dali, Rafa Luke. Vai mandar pro juiz para ver se realmente foi. Fim de luta. Vídeo publicado no Instagram. Vencedor desse combate e novo campeão do BWF Internet, Insano Igor. Para derrotar o Rafa Luke foram necessários 2 Spears do Dante que nem estava na luta e, é claro, ele perdeu sem ser fechado. Na falta do BWF Internet, o Superstar foi em busca de um título que o perseguia há muito tempo, a Copa Anime Friends. No AF 2017, ele teve uma chance pelo título, 1 contra 1, contra o lutador que foi o seu parceiro na sua primeira luta como profissional, o Dynamo. Pode ser um bom momento pro Rafa Luke. O que será que vai acontecer? O que será que vai dar? Rafa Luke, vem pra cima, não! Passou por baixo tranquilo! Dynamo ali e com o pé no rosto do Rafa Luke, já desestabilizou nada! Olha o que fez ali de surpresa, Rafa Luke! Vem, Rafa Luke, vai aproveitando o bom momento, pode ser a boa hora dele, a galera tava esperando por isso. Eu já pensando que ia ter que dar más notícias no combate, começou a reagir Rafa Luke. Também vai reagindo o Dynamo. Como pode? Vai pegando ali, olha só como ele pega ali. Rafa Luke! É golpe duro ali, hein? Será que consegue Rafa Luke segurar? 1, 2, 3... Não, 2 segundos apenas. Pressionou o Rafa, mas não conseguiu fechar, vem de novo, e de novo mais uma do Dynamo, opa não, é o Rafa 1,
2. Quase de surpresa. Rafaluque vem ali, ó, já na joelhada, no rosto em cheio, no queixo do Dínamo. Dínamo desnorteado, vai sendo erguido novamente. Ó, agora sim, olha lá. Agora sim, na hora certa. Rafaluque 1, 2, 3. É fim de luta. E o vencedor e novo campeão da Copa Anime Friends, o Superstar Rafaluque. No AF 2017, Rafaluque chegou ao seu maior título até então. Ao final da luta, Dínamo apertou a mão do novo campeão como um sinal de respeito e de que ele tinha consciência que foi vencido por um lutador melhor. Naquele evento, Rafa também formou uma dupla que até que foi importante. Como campeão da Copa F, Rafa se mostrou o verdadeiro professor da malandragem. E como diz o ditado, enquanto houver otário, malandro não passa fome. Na 11ª edição do In-House, Mads Alves derrotou Insano Igor para se tornar campeão BWF Internet. Mas foi aí que o gênio entrou em ação. O Superstar utilizou o seu título da Copa Anime Friends para desafiar o Mads pelo título ali mesmo. Essa estipulação não era utilizada desde 2011, quando o então campeão Anjo Loiro desafiou o campeão brasileiro Nocaute Jack. Sendo assim, Rafa saiu daquele In-House com 2 cinturões, despachando o YouTuber e se tornando o único 2 vezes campeão BWF Internet. O fato era muito claro que após Rafaluque jamais teríamos um outro campeão à altura. Sendo assim, Rafa permanece como o último campeão da Copa F. E aquela luta com o Dínamo foi a última disputa daquele cinturão. Mas ele continuou defendendo o BWF Internet e ainda tinha algumas contas a acertar. No In-House 17, ele defendeu o título contra o ex-campeão Mads Alves e o lutador que tinha o destronado um ano antes, Insano Igor. Para essa luta, ele veio na sua versão Super Saiyajin. De surpresa quase. E agora o combate vem desses dois, ó. Saiu bem rápido. O nosso superstar veio do carisma. O Ronald Luke aqui na BWF. E falando de novo, ó. A esquerda do segundo lugar. Na cotovelada da nuca do Mads Alves. E agora vem de novo. Aí o chute agora acertou, hein? Eu dei o perdão pra fechar. Na verdade, vem. Que palavra que coube muito bem, Marcos. Assim pelo amor de Deus. Olha lá, forte ali o Rafa, hein? Olha lá, bom, a não ser que eu esteja enganado. O Rafa se lascou até agora. E agora a briga continuou, o Igor tomou o sopapo, agora caiu de cara na lona. Boa noite, Insano Igor. E o Mads Alves sentindo o ombro aqui lá também, hein? Sentindo o ombro ali naquela queda que foi puxada por muita frente ali pelo Mads Alves. Ele vai subir na perna, mas ele tem muita conseguiu derrubá-lo, Marco. Conseguiu o campeão, está vindo, senhoras e senhores. Ele aplica mais para fechar o 10-10. Ele vencedor. E ainda campeão do BWF Internet, o Superstar Rafaluque. Rafa conseguiu derrotar os 2 últimos campeões e manter o seu cinturão, o que não surpreendeu a ninguém. Ainda assim, a rivalidade com Mads Alves continuou e culminou na Noite dos Campeões 2, onde eles se enfrentaram. Foi uma grande luta, Mads deu bastante trabalho, mas o resultado foi o mesmo. No meio do caos da realidade, tá faltando consciência, sobrando vaidade. O segundo que antecede o beijo da revolução.
Agora, em 2019, teve uma dupla que dominou a BWF. Chegou a hora de falar dessa aliança que foi tão marcante e tão decisiva na carreira do Ace. A dupla que ficou conhecida pelo nome genial Raface se formou no AF 2017 e não vamos esquecer que Ace só foi o campeão rei do ringue por causa do Rafa. Depois disso, eles entraram no torneio pelo então vago título de duplas. Eles chegaram até a final, mas Dante fechou Ace na luta e eles não se tornaram campeões. Prestem bastante atenção nisso porque vocês vão observar um padrão. Eles se reencontraram no Maremoto, onde estavam trabalhando bem juntos até que Ace, desastrado como sempre, eliminou seu parceiro. Um pouco mais adiante, eles entraram em rivalidade com Albert e Hurricane Jr., como a gente mostrou semana passada no especial que não deveríamos ter feito. Essa rivalidade culminou no In-House 23, onde Rafa fechou Albert para se tornar campeão de duplas. Porém, a era do cangaço não ficou de mãos abanando, já que pouco tempo depois, no In-House 25, Hurricane Jr. conseguiu derrotar Rafa Luke para se tornar campeão BWF Internet, depois de receber uma grande ajuda do seu parceiro Albert, enquanto Rafa teve uma ajuda um tanto quanto desastrada do seu parceiro Ace. Mas eles ainda eram campeões de dupla e tinham o objetivo de defender os seus títulos. Na 27ª edição do BWF In-House, eles defenderam esse título contra a recém-formada dupla de Rodox e Lobo Peruano. Exatamente, nas regras da luta livre. Olha isso! Um super kick no meio do queixo do Rafa. Olha o Lobo! Olha o Lobo, que habilidade desse peruano, hein? Olha o Rafa agora, Renato! Olha, se defendeu novamente, fez o giro de perna, passou no vazio, tomou a cotovelada agora. Olha lá, subiu de novo na bola aí. Nossa! Agora, ai. Caiu de cabeça agora, Renato. Bateu a cabeça Não! ali. Meu Deus! Olha o Ace, deu um contra-golpe, partiu pra cima agora, olha. De novo, Renato! Agora é fim de luta. Outra cabeçada, agora vai acabar, vai acabar. Termina o combate! Como a gente pode observar aqui, quando o Ace não fazia besteira, eles eram praticamente imbatíveis. Depois dessa luta, eles foram atacados pelos ex-campeões de duplas Dílios e Tubarão Negro, a Cúpula. Isso resultou em uma sobrevivente de duplas no In-House seguinte, onde Rafa Luke carregou sua dupla nas costas para a vitória e eles mantiveram o título. O próximo desafio foi na Noite dos Campeões 3, mais uma vez uma sobrevivente, dessa vez contra Rodox e Lobo e a dupla de Fúria e Vitor Boer. E nessa luta, o Ace estava realmente inspirado. Uma performance completamente desastrada. Ele conseguiu fazer absolutamente tudo errado e dessa forma basicamente entregou o título para a conexão entre Peru e Diadema. E o pior, se não bastasse o show do Ace ter sido um show de horrores, no evento seguinte no Clube Vila Maria, Rafa Luke não foi nem escalado para lutar, enquanto Ace teve uma chance de se tornar o desafiante número 1 ao título brasileiro. Rafa Luke, sendo a humildade em pessoa, foi conversar com seu parceiro a respeito do futuro da dupla e dar uma olhada no resultado. Dia 15, show na Vila Maria, e eu acho que a gente tem que dar um tempo. Por que o tempo? Porque você é o carisma, eu o lutador. Você brinca, eu luto. Exatamente. Somos a dupla perfeita. Exatamente por isso. Eu acredito que a gente cada um deve seguir um pouco o seu caminho. Sinto que... Você quer outras coisas? Também, eu acho que você pode conseguir muito mais. Cara... Mas aqui é eu e você. Sempre. Da mesma forma que quando você ganhou o Rei do Ringue, eu tava lá puxando o pé do Hurricane pra ele não te atrapalhar com o Max. Eu tô do seu lado no que você precisar. Boa sorte então nessa nova jornada. É mais. Fala. Eu luto e você brinca. A falta de respeito chegou a níveis inaceitáveis. Então, no Clube Vila Maria, Rafa Luke lavou a sua alma e se libertou de tudo que carregava de mais tóxico, finalmente se tornando livre. Senhoras e senhores, a emancipação de Rafa Luke. O Rafa fez o trampolim. Não. Gente, o programa tá chegando no fim e eu não posso ficar quieto sobre o texto que eu tive que passar pra vocês hoje. Não dá pra tratar o Rafa Luke como herói. Eu tava lá na mesa de comentários na Vila Maria. Eu vi o que aconteceu e foi ridículo o que eu tive que presenciar.
Rafa Luque nada mais é do que um covarde que não consegue aceitar que o seu parceiro... Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, afinal eu mesmo escrevi com muito carinho. Um especial Rafa Luque por Rafa Luque. Desde o início da minha carreira, eu sempre fiz tudo pensando em vocês. Eu sempre me dediquei 110% por vocês. E no final das contas eu fui jogado para escanteio, deixado em segundo plano. Como dizem, uma luz que não brilha não tem razão para existir. Eu sempre ouvi que Ace e Boer seriam uma dupla incrível pela forma como eles lutavam um contra o outro, e se vocês acreditam realmente nisso, vocês vão entender por que a Raface foi a maior dupla da história, porque se tem alguém que pode destruir o Ace, esse alguém é a Rafa Luque. Eu não ligo de quem é o show, porque o ringue sempre foi e sempre será o meu palco. Um abraço, até a semana que vem com mais um BWF Telecat especial. Até mais.